quando eu estava no ministério lá em Canaã, em Viana, há uns 12 anos atrás, não sei se eu sou velho assim. O pastor Livaldo esteve lá, deu o seu testemunho, falou do que Deus fez na vida dele. O pastor Livaldo tem um ministério abençoador, canta também. Eu vou dar uma breve palavra, só para pincelada, para que os irmãos possam conhecê-lo. Num momento mais propício, nós estaremos trazendo aqui para uma série de conferências, porque a ênfase é evangelística. Nós vamos estar trazendo para falar a pessoas que não conhecem Jesus, mas eu creio que ele vai falar aqui nesta manhã, vai edificar muito a sua vida. Pastor, Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. E o agir de Deus é lindo, né? E eu já estive aqui há uns anos atrás, está ali o irmão Nicolau, né, irmão Nicolau? Eu já estive pregando aqui. Eu não sei quem é que vai se lembrar. Eu era o padre da Igreja Católica Apostólica Romana de uma cidade chamada Governador Valadares. Mas Jesus é assim, Ele salva até os padres. Glória a Deus. Poder no nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui nesta manhã agradecendo a Deus meus 25 anos de crente. Foi há 25 anos atrás, num domingo igual a esse, eu estava rezando a missa, eu não estava de paletó e nem estava de gravata, eu estava de batina, de túnica, estola. Quando um crente entrou lá na minha paróquia, eu fui deixar o crente falar de Jesus na missa, irmãos. Eu deixei porque eu não sabia que crente é perigoso, viu? Fala para quem está do seu lado, você é uma bênção, mas é um perigo aqui. Irmãos, aí eu deixei o crente pregar, daqui a pouco eu vou contar o que ele falou na missa, mas eu nunca ia pensar que eu fosse deixar a batina, que no meio da missa eu fosse levantar minha mão e aceitar Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Mas o Evangelho é poder de Deus, lá. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu sou professor universitário de filosofia, sou professor de história, de língua latina, já dei aula de grego para os seminaristas que vão ser padres lá em Caratinga. Para ser um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente tem que estudar muitos anos de filosofia, 4 anos de teologia. Mas o que eu quero dizer a priori, de antemão, é que apesar de eu ter estudado tanto para ser padre, foi aquele irmãozinho da roça que não tinha estudo nenhum que me ganhou para Jesus. Que aquele crente não era cheio de cultura, de erudição humanística, mas ele era um crente cheio do Espírito. Diga para quem está do seu lado, não seja sem graça. Seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Glória. Então, nessa manhã, o pastor me deu 20 minutos, até 11h30. Então, eu também vou dizer que eu dei uns minutinhos. Eu dei uns minutinhos para o crente falar na minha paróquia. Né? Ele até atrasou a missa de domingo, mas ninguém ficou com raiva, não, porque a obra de Deus, ela é mais ou menos ou é 100% perfeita? 100%. Se Ele permitiu que eu estivesse aqui nesta manhã, apesar de imerecidamente, mas é por sua graça. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo
a mesma palavra que o crente pregou na missa há 25 anos atrás. Ele pregou João capítulo 8, verso 32 a 36. Diga comigo assim, sem abrir a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, que continua a nos cobrir, e a tudo e a todos ligados a nós, e todos aqueles que estão ligados, conectados nessa hora, ao Evangelho transmitido através desta igreja. Então, Senhor, perdoa nossos pecados e nos livra das astutas ciladas do inimigo. E nesta hora, Senhor Jesus Cristo, contempla aqueles que estão doentes. Nesta hora, toca, Senhor Jesus, com tuas mãos ensanguentadas, porque pelas tuas pisaduras fomos sarados, tirando as doenças, tirando todo o mal. Ó Deus, de cada um que está aqui te louvando e te adorando, dos familiares de cada um e de tudo e todos ligados a nós, envia teus serafins com brasas de fogo, como queimaste a boca os lábios de Isaías, tirando-lhe a iniquidade. Queima-nos, Senhor, para que esta igreja seja conhecida diante do Senhor, das potestades, dos principados, diante de todo o povo da terra, como uma igreja labareda de fogo, Senhor. Tira o desânimo, tira a ansiedade, traga as bênçãos excelentes do Senhor, abençoa a família, abençoa também a empresa, o trabalho de cada um aqui. Sim. Abre portas para aqueles que estão em dificuldade. Envia teu arcanjo Miguel em nome de Jesus, Senhor. Gabriel, teu exército de anjos poderosos a pelejarem por todos nós que aqui estamos. E através dos teus anjos, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sejam completamente manietados e lançados às profundezas do abismo, onde o Senhor determinar todos os principados e potestades das trevas, todos os valentes, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes infernais da maldade e toda a casta de demônios, de espíritos das trevas contra nós, nossos familiares, nosso ministério e contra tudo e todos ligados a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu vou cantar um hino aqui para a glória e honra do Senhor. Diga comigo, sem abrir a Bíblia, aquilo que está em Jeremias 20, verso 11. Diga comigo assim: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. E não prevalecerão. Não prevalecerão. Diga para quem está do seu lado: o Senhor está contigo mesmo. Mesmo, barulho. Este hino que eu vou cantar, eu cantei aqui quando passei há muitos anos atrás. Se chama O Cemitério. Não é para fazer medo de ninguém aqui, não. Diga para quem está do seu lado:
depois do cemitério, casa mais séria. Vou cantar o cemitério, porque quando eu era padre, eu rezei muita missa para defunto. Já rezei até missa de sétimo, missa para tirar até as almas do purgatório. Depois de crente eu vi que eu estava errado. Eu vi na Bíblia que não adianta rezar para quem já morreu. E na Bíblia, diga comigo, não existe purgatório. E nem reencarnação.
lá para frente, o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Fala uma palavra com amor e carinho para quem está do seu lado. Fala assim, ó, caixão não tem gaveta não, brother. Não tem gaveta não, brother. Irmãos, glória a Deus. Meu testemunho é pequenininho, já contei praticamente tudo, né? Irmãos, eu nasci em Minas Gerais, uma cidade chamada Rio Pomba, perto de Juiz de Fora, Barbacena, Ubar, Ponte Nova. Meu nome todo eu já falei, Pastor Nivaldo Lisboa Soares. Meu site é www, só guardar, pastornivaldolisboa.com.br. Irmãos, eu nasci numa família muito católica, lá em casa me rezava o terço. Quando o Papa, no Concílio de Toulouse, proibiu o povo de ler a Bíblia, a Bíblia depois passou a ser queimada nas praças públicas. Queimaram também os valdenses, os albigenses, os huguenotes, né? Os anabatistas. Mas queimaram a Bíblia. Ninguém podia ter uma Bíblia na cidade, a não ser o padre. A Bíblia do padre era em português ou era em latim? Latim. O padre rezava a missa antigamente em português ou em latim? Latim. O padre rezava a missa de frente, assim, ó, olhando para o povo, ou a missa era de costas? A missa era de costas. O pastor falou tanto inglês que eu fiquei com inveja dele. Eu falava um bocado de latim, né, pelo menos. Eu sou professor de latim. A missa é de latim. Tem gente que ainda se lembra. Dominus vobiscum et spiritum tuum adjunctorium nostri nomine Domino quid feci celum et terram benedicamus Domine Deo gratias. Amém. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Mas está repreendido em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As pessoas entendiam a missa em latim? Não. As pessoas, na hora da missa, ficavam rezando o texto. Eu vou perguntar para as irmãs, só as mulheres. Quantos salmos tem a Bíblia? 100 ou 150? Toda a igreja diga 150 salmos. 150 salmos. O povo não podia ler a Bíblia no lugar, então, da Bíblia, no lugar dos 150 salmos. A igreja criou 150 Ave Marias, que é o rosário. Dividido por 3, 150 por 3 dá quanto? 50. Por isso que fala o terço. O que chama terço? Porque o terço é a terça parte do rosário. O Bin Laden usava o rosário? Os muçulmanos têm seu rosário. Mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos, ainda tem os da luz. Quando você entrar na casa de uma pessoa católica, e o católico estiver rezando seu terço, seu rosário, nós temos que respeitar os católicos. Falar de Jesus com amor. Fala para quem está do seu lado. Pregue com ousadia, mas com sabedoria. E com muito amor, irmãos. Jesus é tão bom, sabe? Vocês entenderam que 150 Ave Marias no lugar de 150 salmos. Acabaram substituindo a Bíblia. Quem ama Jesus, diga comigo: Senhor, a tua palavra, para mim, é insubstituível. É minha única regra de fé e de prática, de fé e de moral.
latim, defide, et moralis. Qual é a diferença do padre e do pastor? O pastor segue só a Bíblia. O pastor, o crente só segue a Bíblia como única regra de fé e de comportamento, de fé e de prática, de fé e de moral. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Pastor segue Jesus e segue só a Bíblia. O padre não. O padre segue a Bíblia, mas o padre segue também a tradição e o magistério da igreja. Por exemplo, agora eu vou falar do erro meu. O crente foi lá na missa, eu gostei do irmão porque ele não criticou a igreja católica. Ele falou foi de Jesus. Mas ele pregou e conhecereis a verdade e... Irmãos, estou terminando. Só mais uns... Posso ter mais 10 minutos, igreja? Quem concorda, levante a mão. Todo mundo, pastor, deixaram, tá? Batista, né? Batista é assim, graças a Deus. Igreja, o pastor segue somente tudo que o pastor ensina na igreja. Ele segue só a Bíblia como única regra de fé e prática. O padre segue Bíblia e tradição. Agora eu vou falar do erro meu. Eu, quando era padre, ensinava 40 coisas erradas na missa. Estou falando do erro meu. Porque eu seguia a Bíblia ou seguia a tradição? Irmãos, essa lei do padre não casar, o celibato obrigatório, isso é lei de Deus, está na Bíblia ou é da tradição? Por exemplo, eu ensinava na missa, gente, vocês vão morrer, a alma de vocês vai lá para cima, para o fogo do purgatório, vocês vão queimar lá alguns anos, vocês vão queimar, vão pagar lá os pecados veniais que vocês cometeram. O padre, quando o padre morre, também alguém reza a missa para tirar a alma do padre lá do purgatório. Eu falei, vocês vão para o purgatório. Eu falava, gente, purgatório é um fogo menor do que o fogo do inferno, é mais light, mais diet, mais soft. Mas na Bíblia tem purgatório. Todo mundo me dava dinheiro, o padre Nivaldo. Reza a missa pela alma da minha avó, missa de 7º dia, missa para tirar as almas que estão pagando. Tem alguém pagando lá em cima? Diga comigo, Colossenses 2. Colossenses 2. Verso 14 a 20. 14 a 20. Você vai ver ali, não há ninguém pagando nada lá em cima. Porque ele já pagou tudo. Colossenses 2 fala que depois do pecado de Adão e Eva, Romanos 5,12 fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E Colossenses 2 fala que havia um documento, um escrito de dívida. Na hora que Jesus morreu, diz aí a palavra, que aquela dívida foi paga, foi cancelada. Quem concorda que Jesus pagou tudo, diga amém. Amém. Qual foi a última palavra que ele falou na hora que estava morrendo na cruz? Diga comigo, tetelestai. Tetelestai. Mais uma vez, igreja, tetelestai. Tetelestai. Tetelestai, eles falam tetelestai, significa 4 coisas. Diga comigo, tudo está consumado. Tudo está pago. Tudo está feito. Tudo está cumprido. Irmãos, então purgatório é da Bíblia ou é da tradição? Eu fazia os católicos ajoelharem-se nos meus pés para confessar os pecados. Eu falava, ego, te absolva pecata tua, eu te perdoo dos teus pecados. Digo, eu estava bravo, digo, eu estava nervoso, não perdoava não. Eu estava bravo e falava, a senhora não vai ganhar o perdão dos pecados hoje, o senhor não está merecendo perdão.
Agora, quem já foi católico, ou quem é católico, sabe por que o padre perdoa e às vezes o padre não perdoa. Porque quando eu fui estudar para ser padre, eu aprendi nas aulas de teologia dogmática, sistemática, hamartiologia. Eu aprendi no seminário que só o padre tem poder na terra para perdoar os pecados da humanidade ou negar o perdão. Depois eu vi na Bíblia que não é padre, também não é pastor que tira pecado de ninguém. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Aleluia. que nos purifica de todo pecado. Quem entendeu, fala para quem está do seu lado: lute para não pecar mais. Se você cair, Jesus te levanta. Mas lute. Tira seus olhos daquele canal de televisão, da internet. Vigia seu coração, vigia seus olhos, vigia seu corpo. Fuja das ocasiões do pecado. Se você caiu, clama pelo sangue de Jesus. Não precisa ajoelhar seus pés no pastor Osias. Entra no teu quarto e fecha a porta. Então, irmãos, eu ensinava que só o padre pode perdoar pecado. Isso é da Bíblia ou é da tradição? Tradição. Irmãos, olha, eu tinha minhas imagens de Santo Antônio, São Sebastião, Senhora Aparecida. Quando você entrar na casa de alguém que tiver imagem, tem que respeitar os católicos. Mas depois de crente eu vi que imagem é pecado, imagem de escultura. Que era outra coisa que eu ensinava errado. Eu falava assim: meus irmãos, hoje na missa nós vamos estudar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: segundo, não tomar seu santo nome. Era mentira que eu estava ensinando para o povo, estava errado. Porque na Bíblia, não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o terceiro. O segundo mandamento eu pulava, eu escondia dos católicos. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Imagem de escultura. Irmãos, o crente é inteligente, mas o católico também é inteligente. O católico tem a Bíblia católica em casa. Ele já viu lá na Bíblia católica os 10 mandamentos, no começo da Bíblia, em Êxodo 20. O segundo mandamento fala que é pecado fazer imagem. Não farás imagem de escultura para ti. Não ajoelharás diante de imagem. A Bíblia manda tirar as imagens de dentro de casa. A Bíblia fala que é pecado fazer procissão com imagens. Isaías 45, verso 20. Deuteronômio 7, verso 24 a 26. Mas não é você que vai tirar as imagens da casa dos outros. Nem fazer igual aquele pastor que chutou a imagem da Senhora Aparecida. Não. Fale de Jesus com amor. Que se a pessoa aceitar Jesus, ela vai tirar aquelas imagens. Irmãos, só mais esse detalhe. Os irmãos aceitam água? Isso aqui eu fazia errado. Ó. Domingo eu celebrava 6 missas. Toda missa eu bebia 2 cálices de vinho. 6 vezes 2. Eita glória! Estou falando porque eu dava a hóstia. O erro meu que eu dava a hóstia, o pão, o vinho, eu falava: disse Jesus, tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens, para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. E eu falava assim: disse Jesus, tomai e bebei todos vós. Mas eu bebia sozinho o vinho. Estava errado. Estava errado porque Jesus falou: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Fala para quem está do seu lado: não perca a ceia da igreja.
não perca a ceia. Irmãos, você quer entender bem o que é ceia? Começa lendo lá de Moisés, quando ele jogou aquele cajado e transformou-se numa cobra, numa serpente. Os macumbeiros magos lá também fizeram dele virar serpente. Mas a cobra de Moisés engoliu as outras. Lembre-se de Gênesis 3,15. A mordida da serpente no calcanhar da mulher. E lembre-se na ceia, quando você toma do cálice, é o memorial do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O vinho que você bebe pode ser vinho ou suco de uva. Jesus nem usou no grego oinos. Pode ser vinho ou suco da uva. É o fruto da vida. Quando você bebe aqui na igreja, o pastor Osias, ele dá o pão e dá o vinho para todos. Quando você está bebendo, é o memorial do sangue de Jesus. Lembre-se disso, é o antídoto contra o veneno da serpente que está picando muita gente. Talvez você tenha tido tentações. Jesus falava, orem para não cair em tentação. O segredo para não cair em tentação é oração e vigilância. Amém? Amém. Amém. Terminou meu tempo, tem 1 minuto só, então eu vou terminar também. Sabe como é que aconteceu? O irmão quis mostrar, eu ensinava 40 doutrinas erradas, coisas fora da Bíblia, porque eu estava seguindo a tradição. Negar o vinho ao povo, isso é da Bíblia ou da tradição? Temos que seguir Jesus e a palavra de Deus. Irmãos, vou terminar dizendo, aquele crente falando de Jesus, os católicos começaram a chorar, e ele falou, quem quer ir para o céu, quem quer ter o nome escrito no livro, tem que fazer 3 coisas, tem que arrepender-se dos pecados, aceitar Jesus, e quem crê e for batizado será e seguir a Bíblia, como única regra de fé e prática. E aí, irmão, ele terminou do jeito que eu estou terminando. Ele falou, quem nesta missa, domingo à noite, a igreja católica estava lotada naquele domingo à noite. Aí ele falou, quem quer aceitar Jesus aqui agora, fique em pé, levanta a mão, ore comigo. Muita gente chorando levantou suas mãos, e eu que era o Padre, o Espírito Santo me tocou quando eu vi, irmãos. Eu dei um pulo e levantei a mão de batina e tudo e aceitei Jesus ali na missa. Aí ele falou, quem está aceitando Jesus, vem cá para frente do altar. Quando eu vim andando, eu nem fui o primeiro, muita gente correu na minha frente para aceitar Jesus. Quando eu vim andando comigo, quase 200 católicos vieram à frente. A gente falou, o Padre Nivaldo ficou doido de virar crente. No meio da missa, fiquei doida por Jesus. Aceitei a Jesus, fui batizado. A última notícia, eu vou falar qual a última notícia para orar, é que depois de crente eu me casei. Toda a porta aberta. Maria, minha esposa está aqui comigo, não está aqui pertinho, no cantinho que o Senhor preparou para nós ali. Ai, irmãos, não larguei a batida por causa da Maria, não. Primeiro veio Jesus, depois veio a Maria. Passei muita luta, casei com a Maria quando eu peguei uns traficantes, bandidos do Rio de Janeiro, que aceitaram Jesus, um rapaz baleado, levei para Valadares, eu não tinha dinheiro, que eu vivo de ofertas hoje. Não estou dando mais aula, e naquele dia não tinha recurso para colocar no hotel da comida aqueles homens. Aí pastor Fanini, Deus recompensa, aliás, ele já recebeu, ele já está no Senhor, nos deu aquela Kombi lá na PIB de Niterói, mas quem já parte, com a certeza do seu nome escrito no livro da vida, ele já está na presença do Senhor, no paraíso, Em breve nós também seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Amém. Mas eu sem dinheiro para colocar aqueles homens no hotel e me dar comida. Aí um irmão falou, tem uma irmã Maria ali, uma viúva,
muito crente. E ela abriu a casa 10 para meia-noite, deu comida, cuidou com amor e carinho. Ficamos na casa da Maria 15 dias, 30 dias, 40 dias, nunca mais saí. E um dia eu cheguei para ela e falei, irmã Maria, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, irmã, eu estou sentindo a vontade de casar com a senhora. Ela falou, irmão, é de Deus. Vamos lá, pode ficar sentado, abre as mãos. Abra as mãos. Quem ficou até o final dessa história? Faça Deus seus pedidos, Senhor, para a sua vida, para alguém da sua família, para os seus negócios. Senhor, está terminando essa escola dominical. Abençoe esses irmãos que também estão conectados agora pela internet. Senhor Jesus, cobre com teu sangue a todos nós, perdoa nossos pecados, nos livra do mal, tira as enfermidades, cura, toca Jesus, tirando todo o mal, cobrindo com teu sangue. Pois para isso manifestou-se o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo, toda obra maligna contra a sua vida, seja destruída agora em nome de Jesus. Venham as bênçãos do Senhor para a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho, o seu casamento, em nome de Jesus. Amém.